O tema que eu trago para reflexão na noite de hoje é vieses de julgamentos. Nós vivemos num mundo dual. Ele habita neste mundo o certo, o errado, o bom, o mal, o melhor, o pior. Então é natural nós fazermos julgamentos. Este ato de julgar está pautado em experiências e vivências anteriores, ou seja, na nossa caminhada evolutiva. A consciência de cada um que tem a lei de Deus esculpida é responsável pela avaliação das condutas do próprio indivíduo, de modo que cada espírito é réu e é juiz de si mesmo. Então, ora nós somos vítimas, ora nós somos os algozes, e nós nos julgamos, auto-julgamos, e julgamos os outros pautado nos nossos conhecimentos, nas nossas vivências, na nossa moral, naquilo que achamos certo ou errado. Joana de Ângeles, ela salienta que ao julgar o seu semelhante, o indivíduo realiza de forma inconsciente um fenômeno de projeção da sua sombra. Jung vai trazer muito também sobre essa sombra. O que é a sombra? É aquilo que está no inconsciente, é um problema que nós temos a resolver, a gente não resolve, e a qualquer momento ele pode vir à tona, que é a nossa sombra. E às vezes um julgamento faz o gatilho, né? Uma atitude do próximo faz o gatilho com aquele erro que está na própria pessoa que está julgando. É uma espécie de autojustificação para os nossos defeitos. E trata-se de um mecanismo para esquivar-se do confronto com as próprias imperfeições e aplacar a consciência culpada. Ou seja, o que está no outro é o que eu detesto em mim. Temos que começar a observar as nossas atitudes. O que eu detesto no outro? O que eu não concordo lá? Será que não está realmente em mim? Jung também fala que está. É importante que a gente faça uma análise daquilo que a gente vê nos outros. Porque muitas vezes, como diz aqui Jesus no Evangelho de São Mateus, nós vemos os defeitos dos outros, mas a gente não vê o próprio defeito, que é: por que vedes um cisco, né, um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Então nós julgamos sempre o outro com mais erros do que nós, também pelo orgulho que ele vai falar mais à frente. A doutrina espírita lança verdadeira luz sobre essa questão, mostrando, a partir de uma perspectiva de maturidade espiritual, que o eu não é apenas o destinatário dessa lição, mas também o seu principal beneficiário. Em uma primeira perspectiva, verifica-se que o julgamento do outro incita o orgulho próprio, dado que a posição de julgador pressupõe estar em um contexto de superioridade, de qualidades ou de importância, por se entender incapaz de cometer ato semelhante, bem como por se atribuir o direito de adentrar na problemática de outrem. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais que o culpado. Chico Xavier, ele diz:
Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? Então nós não precisaríamos cobrar nada de ninguém se a gente se acha melhor. Por que eu quero que o outro seja melhor? O orgulho de se achar superior, por isso julga o outro inferior. Assim, para aquele que está em busca da reforma íntima, convém evitar tudo aquilo que sobreexcita o orgulho, principalmente se considerado que é neste vício, juntamente com o egoísmo, que se encontra nas raízes de todas as limitações humanas. Além disso, ao julgar outra pessoa, o indivíduo se depara com uma enorme probabilidade de cometer uma injustiça. Então, aqui eu vou fazer um parênteses e ler uma pequena parábola que ocorre isso. Através do julgamento ocorre uma injustiça. O folclore alemão conta a história de um homem que, ao acordar, reparou que o seu machado desaparecera. Furioso, acreditando que seu vizinho o tivesse roubado, passou o resto do dia observando. Viu que tinha jeito de ladrão, andava furtivamente como ladrão, sussurrava como um ladrão que desejava esconder seu roubo. Estava tão certo de sua suspeita que resolveu entrar em casa, trocar de roupa e ir até a delegacia dar queixa. Assim que entrou, porém, encontrou o machado que sua mulher havia colocado em outro lugar. O homem tornou a sair, examinou de novo o vizinho e viu que ele andava, falava e se comportava como qualquer outra pessoa. Ele teve convicção que o vizinho tinha roubado o seu instrumento lá, o machado. E para ele era uma certeza aquilo. E quantas vezes a gente também julga assim como esse senhor, enfim, né? Que julgou seu vizinho pelo roubo do seu machado que estava em outro lugar. Às vezes até dentro de casa a gente culpa pessoas por alguma coisa que aconteceu. E será que a gente não está julgando nesse momento também? E será que a gente está sendo justo? Então o julgamento ele pode ter bastante injustiça. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. A experiência humana é extremamente complexa, de forma que a maneira de agir de cada um resulta da combinação de inúmeros elementos. Portanto, se no atual estágio evolutivo da Terra sequer é dado ao indivíduo conhecimento de todos os fatores que definem a si mesmo, como se apropriar da consciência de outrem e sentir a sua realidade usando um coração que não o pertence? Diante do desconhecimento do próprio histórico, não terá o julgador cometido falta análoga ou porventura mais grave? Aqui, muitas vezes, as pessoas julgam conhecidos, amigos, vizinhos, só que aqui ele quis dizer, usando um coração que não o pertence. Eu tenho um outro ditado que eu digo, só agirá de forma diferente ou não quem colocar os seus sapatos. Quem é que usou e quem é que caminhou todo o tempo com a pessoa para saber por que ela agiu daquela maneira. Então a gente não tem o direito de sair julgando o próximo porque a gente não conhece a sua caminhada, os seus conflitos internos, os seus problemas físicos, morais, financeiros. É importante que a gente reflita mais no nosso interior para o despertar espiritual
do que olhar para o exterior e sair julgando todos a partir de um conhecimento que se tem. O julgamento pessoal que ignora as causas geradoras dos problemas demonstra primitivismo com o seu irmão e constitui, em última análise, o cometimento de verdadeira desumanidade em relação àquele que erra. Logo, em face da completa incapacidade de efetuar um julgamento justo, preferível é abdicar da função de inquisidor, compreendendo que a justiça genuína provém de Deus e todos viverão para conhecê-lo. Há sempre grande distância entre julgar e discernir. Não há falta no exame de uma conduta equivocada, quando o intuito é apenas distinguir o erro da verdade, ou seja, quando realizado em decorrência do próprio atributo da razão, como forma de auxiliar e corrigir outrem ou de nortear a própria educação moral. Nós podemos julgar um erro quando a nossa intenção é de melhorar o próximo e não de humilhar. Melhorar. Só que na maioria das vezes a gente julga e condena. Até que ponto a gente julga para a melhoria? Então, existem esses vieses, que são as análises de julgamento, que também eu vou ler um trechinho agora do Evangelho, que é colocado, sim, é necessário que façamos julgamentos da moral, do certo, do errado, para a evolução, mas não para a condenação, tá? Porque todos estão no caminho do progresso. Então, é legítima esse julgamento quando movido por solidariedade e autoprecaução, mas extremamente prejudicial quando tem por objetivo a crítica e a censura. Então, no item 13 do Evangelho, diz assim: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, sem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Ele não está dizendo que não se deve fazer essa análise. É como, às vezes, eu já ouvi pessoas que dizem assim: o errado me faz ver o quanto eu devo seguir por outro caminho. É um julgamento para o crescimento próprio. Eu estou olhando, eu estou internamente julgando, mas não para a crítica, para a análise dos meus atos e da minha reforma íntima. Não devo fazer assim, tá? E eu devo cuidar, porque às vezes a gente é mais severo com o próximo do que com o julgamento das nossas atitudes. Muito mais severo. É isso que ele está dizendo, que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Olhar para o próprio erro, né? A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos, que é aquele que eu falei antes: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa. Agora, o primeiro, que é o julgamento para reprimir o mal, ele é louvável.
e torna-se mesmo um dever, é um dever nosso então como cristãos, uma vez que disso pode resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tornar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse e nos deu exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral, daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. Então, aquilo que eu critico, eu tenho que fazer melhor. É o que eu digo até no próprio trabalho. Eu, como chefe, por exemplo, se vou exercer a função de chefe, eu não posso cobrar pontualidade se a minha vida inteira eu cheguei atrasada no serviço. Isso é cobrar uma coisa, julgar quem chega atrasado se eu não chegar. Então, o defeito, o julgamento, ele recai mais sobre mim do que sobre os outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus, ele era um exemplo de moral. Então, tudo o que ele falava era ouvido, presenciado através das suas atitudes. Quando ele julgou o comércio lá na sinagoga e que ele foi rígido e foi muito enérgico para dizer que não se deveria comercializar no templo, tá? Ele fez uma crítica porque ele jamais fez isso e ele poderia falar aquilo com autoridade moral. Então é isso que a gente tem que cuidar. Eu só posso criticar o outro para não humilhá-lo, para o crescimento dele, mas sobretudo se eu tenho em mim formado esse valor que eu estou cobrando do outro. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. O que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Combater um pensamento equivocado, que a gente vê muito, né, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, a gente vê muitos pensamentos equivocados. E querendo ou não, a gente faz internamente o julgamento. Eu tenho que cuidar para não prejudicar as outras pessoas, mas é necessário para combater, é necessário desmascarar a mentira, é necessário desmascarar a hipocrisia, e é um dever nosso, pois se você se omitir a combater o mal, você também está errando. E Jesus também se pôs contra lá então, como eu falei, os vendilhões, os escribas e os fariseus. Ele não passou panos quentes no que ele achou uma hipocrisia. Ele nos deixou o legado do que devemos fazer e não do que não devemos fazer. Do que devemos fazer. Sem julgamentos, sem críticas, não há mudanças. O bem não pode ser silencioso. Senão ainda teríamos o nazismo, teríamos o fascismo, teríamos racismo ainda tem, mas teríamos muito mais, teríamos a escravidão, teríamos tantos erros do passado, se não tivéssemos esse espírito crítico e de julgamento com uma intenção do bem. Os ensinamentos de Jesus são de tal modo profundos e universais que atravessam o tempo e nele se perpetuam. Podemos resumi-lo
em fazer ao próximo o que desejaríamos que nos fizessem, se estivéssemos no seu lugar. Então, não julgar é precioso ensinamento da doutrina espírita. Não julgar o próximo, as suas escolhas, as suas opiniões. É um não julgar no sentido de não criar dimensões, não criar inimizades, não criar aversões, guerras e mal-estar, entendendo que cada um de nós tem o seu nível de evolução próprio e não podemos exigir dos outros aquilo que eles ainda não conseguem dar. Também nós temos as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas ideias que causam discórdia nos outros. Porque ninguém pensa igual e sempre há divergência. Até num casamento há divergência. Só que isso não é motivo de separação, por exemplo. A gente tem que saber administrar pacificamente para o crescimento do companheiro, do cônjuge, né? Porque eu tenho que dizer algo que eu vejo que ele faz que não me agrada, como ele, vice-versa, mas evoluirmos juntos. É esse o julgamento necessário. Então, é um ensinamento, uma prática essencial para a pacificação social, para a evolução espiritual do homem e, consequentemente, da sociedade em que estamos inseridos, culminando na evolução do planeta em que habitamos. Então, ser cristão não é a falsa santificação de quem ignora os problemas sociais, mas é uma atividade digna e pacífica em prol de uma sociedade mais justa, onde todos sejam tratados como irmãos. Não julgueis e não critiqueis se tudo está ok, cruzemos os braços e a sociedade continua assim. É como um governo, eu vou me reportar a um governo local, municipal. O adversário, ele é fundamental para um governo dar mais certo. Porque quando há crítica lá na Câmara de Vereadores, quando a crítica dos adversários existe, não maldosa, é porque tem que ser olhado para aquele problema, para ser ajustado e melhorado para o município. Porque se tudo está de acordo, tudo conforme se está gestando, ninguém falando nada, o que acontece? Está tudo bem, então fica assim. Então não há evolução. Então a diferença e essas divergências, elas são fundamentais para o progresso, tanto das cidades, das comunidades, quanto de nós mesmos. Não temos o direito de julgar ninguém, mas temos o dever de pugnar pela justiça social. Não vamos fechar os olhos e ser cegos e dizer que está tudo bem, que não está. Como é que nós devemos fazer? Mahatma Gandhi, ele diz, né, como Jesus de Nazaré, que deixou a dica seguinte, que ressoa no nosso íntimo. Não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, que possamos caminhar nessa paz, né? A paz é o caminho. E para encerrar, só uma frase que está no Evangelho de Tiago, que diz, que foi dita por Jesus: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. No entendimento de que esse julgamento é aquele que humilha, é aquele que desmoraliza, é aquele que é necessário para nós primeiro olhar para dentro, para essa reforma íntima acontecer. Agora,
pensar e agir na questão social, na questão do progresso de uma escola, de um trabalho, de uma empresa, do lar, enfim. Aí é importante que sim, a gente tenha olhares para a evolução. Então essa é a mensagem da noite de hoje. Eu espero que nós possamos julgar menos e fazer uma análise íntima de como a gente age. E se vocês pararem para pensar nos seus pensamentos, vocês vão ver que a gente julga mais do que pensa. Muito. A gente olha para uma pessoa e já julga, né? Então, às vezes a gente julga por aquilo que ouviu de uma pessoa e não por aquilo que conheceu dela. Alguém me falou daquela pessoa e eu já fiz um preconceito daquela pessoa, né? E acabei julgando ela de uma maneira que ela não era nada daquilo para o meu olhar. Então, tomemos cuidado neste caminho e que sigamos pela paz. Que assim seja.